Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Excel com Propósito. O meu nome é Felipe Freitas e a dica de hoje é de como a gente pode ponderar valores no Excel. Pois é muito comum quando a gente está trabalhando com uma planilha que avalia equipes de trabalho, equipes na nossa empresa, ou quando a gente é professor, a gente passa várias atividades avaliativas para os nossos alunos. É muito comum a gente adotar critérios avaliativos, só que nem todos possuem a mesma relevância. Muito pelo contrário, é normal que esses critérios apresentem pesos diferentes entre si. E hoje a gente vai ver como trabalhar com essas diferenças de peso entre critérios para gerar um resultado final no Excel. Mas antes de ir para a dica de hoje, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as dicas futuras de Excel. Se não segue a gente no Instagram, dá um pulinho lá, @Excel com Propósito, para os nossos toques e dicas diários que a gente também compartilha com vocês por lá, beleza? Agora, vamos para a dica de hoje. Então vejam, essa planilha é uma planilha bem simples, né? Ela tem, na verdade, alguns alunos e esses alunos, olha, eles executam 4 atividades avaliativas. Essas atividades aqui estão sendo avaliadas numa escala de 0 a 10. Por quê? Porque é uma escala numericamente simples, né? Fácil para o professor, para o avaliador, lançar uma pontuação de 0 a 10. Fica muito fácil, né? Só que reparem que essas atividades não possuem o mesmo peso para a nota final dos nossos alunos. Então aqui em cima, olha, nessa tabelinha de ponderação das atividades, vocês podem observar que a atividade 1 ela tem peso 1. Já a atividade 2, por exemplo, tem peso 2, ou seja, ela é mais relevante, ela deve ser mais importante para a nota final do aluno do que a atividade 1. A atividade 3 ela volta a ter peso 1 e a atividade 4 é a mais importante. Ela tem peso 3, ou seja, ela tem que, de fato, pesar mais na nota final dos nossos alunos. Como é que a gente vai fazer isso aqui no Excel? A primeira coisa legal da gente entender, e simplifica muito o processo mental da ponderação de valores, é entender que esses pesos, na verdade, representam um percentual que essa atividade deve compor da nota final, nesse caso uma nota, né? Da nota final do nosso aluno. Então, o que a gente vai fazer? Calcular o percentual. E para calcular percentual, a gente faz a parte pelo todo, né? Então, aqui nessa linha de baixo, eu vou fazer exatamente esse cálculo. Eu vou colocar igual a 1, que é o peso da atividade 1, dividido pelo total, pelo peso total, pelo somatório de pesos dessas 4 atividades. Que nesse caso vai dar 7. 1 mais 2 mais 1 mais 3 igual a 7. Então vai ser dividido por 7. Eu vou clicar na célula F6. Nesse caso, como eu vou arrastar essa fórmula até a atividade 4, porque eu quero dividir o peso de cada atividade pelo somatório, que nesse caso é 7, eu não quero que ao arrastar a fórmula, a célula F6, que é o nosso número 7, ela seja arrastada também. Então nós precisamos fixar essa célula na fórmula do Excel. E como é que a gente fixa? Colocando o famoso cifrão. Tem um jeito muito simples, né? Um atalho muito rápido para a gente fazer essa fixação de células ou intervalos de células no Excel, que é a tecla F4 do seu computador. Então eu vou apertar lá no F4 e observem que automaticamente o Excel colocou 2 cifrões, um na frente da letra, no caso da coluna, e um na frente do número, que no caso é a nossa linha. Isso significa dizer que essa célula F6 ela está travada. Quando nós arrastarmos a fórmula, essa célula ficará travada, mas a célula que representa o peso de cada atividade, ela vai se mover juntamente com o arrastar da fórmula. Então vamos ver como vai ficar. Eu vou apertar no Enter e olha, já descobrimos que essa atividade 1, ela tem um peso de 14%, digamos assim, da nota final dos nossos alunos. Quando eu arrastar essa fórmula, olha, clico em cima aqui no cantinho e arrasto até a atividade 4, eu descubro que cada atividade de fato possui um peso diferente. Observem que a gente começa a entender melhor essa ponderação quando a gente olha para as atividades 1 e 3. Ambas têm peso 1, logo, naturalmente, elas também têm que ter a mesma relevância. E a escala percentual permite que a gente veja isso facilmente. Tanto a atividade 1 quanto a atividade 3, elas vão pesar aproximadamente em 14% para a nota final dos nossos alunos. Beleza, Felipe, já temos isso. E agora? Vamos ponderar. Como é que a gente vai ponderar, né?
Bem aqui na coluna resultado, nós vamos fazer já o cálculo final da nota dos nossos alunos. E para isso nós vamos usar uma função muito conhecida no Excel, que é a função somar produto. O que de fato essa função faz, né? Ela trabalha com a multiplicação de matrizes. Então ela pega duas ou mais, enfim, matrizes e vai, basicamente, matematicamente falando, ela vai multiplicar as células dessas matrizes e somar essas multiplicações. Em outras palavras, quando a gente utilizar essa função aqui para o nosso primeiro aluno, o João Paulo, o que essa função vai fazer? Ela vai pegar 5 vezes 14%, mais 3,33 vezes 29%, mais 2,5 vezes 14%, mais 8,33 vezes 43%. Só que ao invés de nós termos que fazer todo esse cálculo quebradinho, a gente vai usar diretamente a função somar produto. Então vamos lá. Eu vou apertar no botão de igual, somar produto. Observem que o Excel já me ajuda a construir o restante da função. Vou abrir parênteses e os argumentos da função somar produto nada mais são do que as matrizes que você pretende multiplicar e somar. Então, a primeira matriz é a matriz de notas do aluno, nesse caso aqui do João Paulo. Então, eu vou selecionar esse intervalo de células aqui, né? Selecionei, ponto e vírgula, ó, vou para a segunda matriz. E a segunda matriz, que a gente deve entender aqui como um intervalo de células, né? É exatamente, olha, esse intervalo de percentuais que nós calculamos aqui em cima. Por quê? Porque nós queremos exatamente ponderar as notas que o João Paulo obteve em cada atividade pelo peso que cada atividade apresenta na sua nota final. Quando a gente fixa algo, lembrem, a gente tem que usar o cifrão. Nesse caso, como nós vamos arrastar essa fórmula, então naturalmente eu quero que a matriz das notas individuais também seja arrastada, mas a matriz dos percentuais, dos pesos de cada atividade, não. Eu quero que esse intervalo de células fique fixo. Então, bem aí nesse intervalo de B7 até E7, eu vou clicar de novo no F4 e observem que o Excel inseriu para mim os cifrões nas duas células que delimitam o intervalo, na B7 e na E7. Agora sim, eu posso fechar o parêntese e apertar no Enter. O que ele vai fazer agora? Aquilo que a gente conversou. Ele vai multiplicar as notas individuais pelos pesos e somá-las entre si. Quando apertar no Enter, né, a gente observa que a nota final do João Paulo foi 5,6. A nota final da Maria Lourdes foi 7,62 e assim por diante. Mas, Felipe, eu não sei se eu entendi muito bem, eu não sei se eu estou confiando muito nessa ponderação. Então vamos analisar aqui dois casos que vão comprovar que a nossa ponderação deu certo. Olha lá. Observem aqui os alunos Luiz Felipe e a Carmen. Se a gente analisar as notas que eles conseguiram nas 4 atividades, a gente vai perceber que o somatório delas é o mesmo. Quer ver? Olha lá. Bem aqui no lado, eu vou fazer a soma das notas do Luiz Felipe e da Carmen. Então, eu vou colocar a função mais simples, talvez, do Excel, soma, e vou somar os 4 valores do Luiz Felipe. E vou fazer a mesma coisa, olha, para Carmen. Vocês estão percebendo que o somatório é exatamente o mesmo, 30,2? Então, o que justifica que as notas finais de ambos não são as mesmas? A ponderação. Observem que o Luiz Felipe tirou as suas melhores notas nas atividades menos relevantes, enquanto a Carmen, em contrapartida, tirou as suas maiores notas nas atividades mais relevantes. Ela tirou 10 na atividade 2, que tem um peso 2, e ela tirou 9 na atividade 4, que tem peso 3. É a mais importante do nosso sistema avaliativo. Por isso, a nota final dela foi 8,31 contra 6,44 do Luiz Felipe. Então, esse caso, ele acaba comprovando para a gente que a ponderação aqui deu certo. E a gente, de fato, está alcançando o resultado final dos nossos alunos respeitando as diferenças de peso entre as atividades. Eu espero que tenha gostado da dica de hoje, que ela auxilie você nas suas atividades diárias, ponderando critérios para a sua equipe, nos seus resultados. E fique ligado
nas nossas próximas dicas de Excel. Até lá!